Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e no episódio de hoje nós vamos falar sobre alguns males que estão soltos por aí graças à indolência feminina no ginocentrismo e que também remete ao título do episódio de hoje. Bem-vindos então à Caixa de Pandora. Então, produção, solta a vinheta. Como sempre no Contragolpe, vamos começar pelo começo. A Caixa de Pandora é um artefato mitológico grego que simboliza a origem de todos os males da humanidade, sendo apresentada na narrativa como um jarro dada à primeira mulher, Pandora, com a instrução de que nunca deveria ser aberto. Ao ceder à curiosidade, Pandora liberou todos os infortúnios, como dor e doença, sobre os humanos, mas a esperança permanece no fundo da caixa, tornando-se um símbolo importante dentro da história. O mito ilustra a dualidade entre os perigos da curiosidade desenfreada, que pode desencadear consequências irreversíveis, e a persistência da esperança, que oferece consolo diante das adversidades. Vamos ver se é isso mesmo. Assim como Pandora teria liberado sobre a Terra diversas mazelas na mitologia, creio eu que o feminismo fez o mesmo favor na realidade. E que isso, desde então, sempre esteve presente em cada nível da infraestrutura. ênfase aqui na palavra sempre, pois eu vou demonstrar a vocês, usando cada uma das letras que compõem essa palavra, como essas ideias de supremacia, duplo padrão e irresponsabilidade se infiltraram em diferentes camadas do nosso dia a dia. Lembrando que todas as análises e artigos que serão citados estarão disponíveis na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu não entendi o que ele falou. E como a palavra sempre começa com S, vamos iniciar com esta letra. S de sociedade. Então, nesse caso, nós vamos falar sobre uma atriz que teria dado à sua filha de 12 anos um presente de, digamos assim, vibrações um tanto inusitadas. Vamos ouvir na voz dessa atriz que presente maravilhoso foi esse. Solta aí, produção. Voltemos à menopausa, porque este é o tema central desta conversa e é o tema da peça que estreia no Tivoli, Teatro Tivoli em Lisboa, dia 29, mas depois preparem-se porque Figueira da Foz, Aveiro, o Porto também. Porto, Faro, vão ter este espetáculo até abril. Cláudia Raia estará em Portugal. Mas há aqui outras coisas pelas quais eu tenho alguma curiosidade. A libido vai-se embora? De jeito nenhum. O desejo sexual permanece depois da menopausa? Permanece e bom, assim, porque Porque esse também é um dos medos, não é? De muitas mulheres. esse é um dos sintomas muito Aliás, avassaladores. quando antigamente dizíamos que as mulheres estavam arrumadas e descartáveis, era justamente isso. a partir dessa premissa, não é? Não só isso, como secura vaginal, Exatamente. o desconforto vaginal no ato sexual. Então são muitas variantes, muitos incômodos ao mesmo tempo e a falta de libido. Então para que você vai se machucar de um negócio que você nem está sentindo vontade de fazer, né? Mas há mulheres que certamente perdem a libido, não? Perdem, mas com reposição hormonal volta. Ah, muito bem. Volta. Volta e volta bem. E volta com qualidade, sabe? E é bacana a libido. Há na uns brinquedos que maturidade. podem ajudar. Mas os brinquedos ajudam em muito. E hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica, tá? Você tem 17 vibradores em casa? Tenho, 17? tenho. Para quê? E quando a Sofia Porque- fez porque- 12 porque anos, eu dei um vibrador pra ela. Falei, vá se investigar. Vá saber do que você Cá gosta. está a educação. Mas é Formação. isso, Sim. entendeu? Então, hoje é prescrição médica. Isso não é mais invenção. Então Ai, 17 vou ali. vibradores é uma panóplia de vibradores. Claro, porque eu escolho o vibrador que eu quiser, de repente, dependendo do meu mood. De mulher pra mulher, Marisa. Para quem não reconheceu a voz ou está fora desse contexto, a atriz em questão é a Cláudia Raia, uma mulher hoje de 55 anos, na qual estava concedendo uma entrevista a um canal de TV em Portugal. E sobre esse assunto específico, eu queria comentar três coisas. Pelo pouco que eu entendo de anatomia,
Oferecer esse tipo de estímulo para uma criança que ainda não tem a maturidade necessária e a malícia também, que vem com o tempo, com a experiência e com a vivência, pode afetá-la negativamente de várias formas, como, por exemplo, ela pode acabar se machucando, inclusive até rompendo o ímen, que inclusive é significado de virgindade para as mulheres, salvo engano. Além disso, ela também pode comprometer a capacidade de sentir prazer com um parceiro real. Mas assim, se isso fosse aplicado para as mulheres adultas que recorrem a esse tipo de brinquedo e tudo mais, com o intuito de substituir o homem, problema delas. Introduza em si mesma o instrumento que desejar e onde desejar. Entretanto, quando os homens quiserem fazer o mesmo com brinquedos masculinos, né, e querem inserir um instrumento dele, por exemplo, em bonecas ou outras coisas, ou brincar com coisas que simulem o órgão sexual feminino, não vale dizer que isso é degeneração. Na verdade, para deixar bem claro, seria tão somente o velho e conhecido duplo padrão feminino. Eu quero ter o poder de te substituir, mas você não pode ter o poder de me substituir. Pura hipocrisia e medo. Ela é o perfeito estereótipo da mulher moderna. Não sabe envelhecer, acha que sabe mais do que sabe e, para chamar a atenção, tem que falar ou fazer algo relacionado a sexo. Lembrando a frase que por aqui circula: sexo é tudo que elas têm, sexo é tudo que elas são. Além do fato de rogarem que mulheres, no geral, o que eu duvido muito, hoje em dia, sabem criar filhos melhor do que os homens. Primeiro que, ao meu ver, uma criança ela precisa, idealmente, de um pai e de uma mãe para uma boa criação. Fora que até o presente momento, eu nunca presenciei, nem vi em vídeo ou coisa assim, um homem que fosse pai cogitar dar esse tipo de presente para sua filha de 12 anos. Assim, esse trecho foi tirado de uma análise que a dona Zelma, do canal Criados para Governar, acabou fazendo, tá? Então, já fazendo referência a ela. E, bem como ela, eu também não encontrei nenhum artigo de medicina ou médico que recomende tal acessório para uma paciente mulher com 12 anos. Então, das duas, uma. Ou essa pessoa está querendo banalizar a atrocidade que ela cometeu com a própria filha, ou ela sofre de um quadro avançado de demência senil. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. E como a palavra sempre tem dois es, vamos ao primeiro E. E esse E significa esportes, onde uma famosa dirigente, que prega ser empoderada, surtou quando um jogador de seu ex-clube a mandou ir tomar naquele lugar. A dirigente de quem eu estou falando é uma velha conhecida aqui no canal e atende pelo nome de Leila Pereira, a atual presidente do Palmeiras. Isso é aquela mesmo que há tempos atrás permitiu apenas a entrada de jornalistas e repórteres mulheres na sala de imprensa do clube, alegando que era para que os homens sentissem um pouco do que elas já sentiram. Se isso não é pura frustração e ressentimento, eu não sei o que é, mas ainda assim elas fazem questão de dizer quem são os ressentidos e frustrados são os homens. Fazer o quê? A culpa é delas e elas colocam em quem elas quiserem. Mas voltando ao caso em questão, a Leila Pereira alegou ter sido brutalmente agredida. Vou repetir: brutalmente agredida pelo ex-jogador do seu clube e hoje no Cruzeiro, Dudu, depois dele ter feito um post no Instagram com os seguintes dizeres, abre aspas para o Dudu: minha história foi gigante e sincera, diferentemente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece, VTNC. Fecha aspas. Porra! Tudo isso? Após essa postagem, ela decidiu entrar com um pedido de indenização por danos morais, acusando o atleta de machismo e misoginia, além de citar as acusações de violência doméstica feitas ao jogador por um caso com sua ex-mulher. Através de algumas pesquisas e conversando com conhecidos palmeirenses, entendo que é preciso acrescentar algumas coisas aí. Por mais que ele tenha sido realmente grosseiro, não foi a troco de nada. E sim porque a senhora Leila Pereira teria dito a uma entrevista de uma emissora de TV que ele teria saído pelas portas dos fundos do seu clube, quando este já não pertencia mais ao Palmeiras. Ou seja, você citou o nome de um jogador que não é mais do seu clube e que é um evidente desafeto seu, e ainda tentou denegrir a imagem do cara publicamente. E sinceramente, você esperava o quê?
buquê de rosas e chocolate? Cá entre nós, para quem se acha tão forte e poderosa, você ficou afetada por um VTNC? Um vai tomar no cu? Isso para qualquer dirigente e até para homens comuns é uma terça-feira devagar, convenhamos. Não que não pudesse entrar com ação contra ele, enfim, se você realmente se sentiu assim tão ofendida. Mas alegar machismo e misoginia por ele ter falado para você o que presidentes homens escutam o tempo todo, ao meu ver, ele só te tratou igual a um deles. Mas parece que, como você se identifica como uma mulher forte e empoderada, apesar do poder, você não é tão forte assim. Eu acompanho futebol há anos e tenho minhas divergências com certas atitudes do Dudu. Mas outra coisa que eu queria dizer é: usar as acusações de violência doméstica que a ex-mulher dele fez contra ele, sem mencionar que ele já foi julgado e inocentado por essas acusações, é querer tentar destruir o cara no júri social ao invés do legal. É ignorar as imagens que mostram que, na verdade, ele foi agredido pela ex-mulher. Além dos autos do processo, que foi julgado devidamente pela justiça, só para tentar acabar com a imagem do cara, que novamente é um desafeto seu, e isso, para mim, além de ser injusto, é coisa de gente canalha que tenta usar uma premissa falsa para tentar validar a sua teoria deturpada. Novamente, alegar que ele foi grosseiro e desrespeitoso, ok, mas atrelar isso a um suposto caso antigo que já foi julgado somente para validar a sua falsa afirmação de machismo e misoginia é típico de alguém fraco e que joga baixo para conseguir o que quer. Eu também tenho um outro caso para falar sobre a Leila Pereira, mas vai ficar para um outro episódio. Machista! E chegamos à letra M, e este M significa modernidade. E nesse tópico nós vamos discorrer sobre uma matéria publicada pela Rádio Itatiaia, que fala sobre a tendência de fechamento das baladas na cidade de Belo Horizonte e em outros lugares do mundo. Segundo eles, devido a uma mudança de perspectiva da geração Z, como, por exemplo, o perfil dos frequentadores, a questão da frequência maior do trabalho de escala 6 por 1 e também da redução do consumo de álcool. Assim, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre os motivos de fechamento desse tipo de estabelecimento e queria compartilhar agora aqui com vocês. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, eu vou tentar fazer uma comparação cronológica com décadas passadas, que na época eram as famosas danceterias, e que, com o tempo, foram se tornando as atualmente conhecidas como baladas. E por que esses estabelecimentos começaram a fechar olhando 5 fatores principalmente: as músicas, a vestimenta, o pudor, as leis e o dinheiro. Todos esses fatores apresentaram uma piora drástica, principalmente para os homens, que frequentavam ou pensavam em frequentar esses lugares. E por que eu estou focando nos homens? Pelo simples fato de que, ao meu ver, sempre foram eles que financiavam lugares como esses. E antes de que alguém venha aqui e diga que é saudosismo ou outra coisa, tudo que eu vou dizer aqui não significa que antigamente não existia um certo tom de pegação e putaria. Não. Existia, mas a incidência ou a frequência de que certas coisas ocorriam era, sim, muito menor do que acontecem hoje em dia. Se olharmos para as músicas que anteriormente estimulavam um clima de romance, utilizando um estilo mais lento e de letras que falavam mais sobre amor e casamento, hoje em dia temos dois estilos um pouco mais predominantes. O sertanejo moderno, que só fala sobre sofrência e traição, e o funk, onde predomina a hipersexualização e a promiscuidade, certo? Então, assim, em resumo, as músicas antigamente estimulavam mais um clima de paquera. As músicas de hoje em dia estimulam um clima mais de adultério. Se olharmos para as vestimentas, e detalhe, já queria refutar essa falácia de que, ai, mulher se veste para ela, ou mulher só vai para lá para dançar. Se isso fosse verdade, o afastamento dos homens não causaria transtorno algum, e essas casas estariam cheias de mulheres que poderiam se vestir e dançar apenas para si mesmas. Mas eu acho que, na verdade, fica um pouco complicado quando a gente não recebe a validação do sexo oposto, ou quando o número de otários para ficar financiando drinks e entradas gratuitas
diminui. Mas isso é para daqui a pouco. Enfim, voltando. As vestimentas antigamente eram mais comportadas, com certo toque e foco em elegância e para acompanhar o estilo musical. Hoje em dia, a questão de acompanhar o estilo musical continua. Entretanto, o foco, ao meu ver, é muito mais na questão de exibicionismo e vulgaridade, sendo balizados sempre pela cultura vigente e pelas músicas mais tocadas de cada época. Bem como foi antes, bem como é agora. Se olharmos para o pudor, a- aí é que o negócio fica melhor ainda. Antigamente existia o costume de convidar a moça para ir em baile, em certas ocasiões. Tinha até aquele costume de presentear a moça, se não me engano era com uma rosa dentro de uma espécie de envelope ou tipo uma caixa plástica assim pequena, algo assim. Eu já vi isso em filmes e também já ouvi pessoas de épocas antigas falar sobre isso. Então voltando, eram coisas mais nesse sentido de cortejo e tudo mais, e para que houvesse um contato físico, era muito, não vou dizer muito, mas era um pouco mais demorado do que é hoje. Precisava ter um cortejo, precisava ter uma conversa, precisava minimamente você conhecer a pessoa. Hoje em dia, o contato físico é quase que instantâneo, ao passo de que você, meu caro Miqueias, na questão de beijo, caso você tente com uma na balada, provavelmente você é mais um na fila de 37. E isso se ela já não colocou a boca em outros lugares, como nós já vimos em vários vídeos de internet, inclusive as próprias mulheres admitindo isso. E agora está beijando ou poderia estar beijando você de forma calorosa. Olha que delícia, hein? Imperdível. Além do fato de que boa parte delas se vangloriam de entrarem sem calcinha para facilitar o ato sexual ou mesmo as preliminares dele, ali mesmo na balada. E esse ponto eu vi por mais de uma vez, ninguém me contou. Eu realmente vi. E para aqueles que não viram ou para aqueles que duvidam, não tem problema. Vocês não precisam acreditar em mim. Basta vocês saírem na balada e ficarem mais tarde aí na cidade de vocês, prestarem atenção nos cantos mais escuros, onde geralmente um cara leva uma moça, ou às vezes hoje em dia até a moça chama o cara, e ficar prestando atenção exatamente onde é que está a mão dele e como está a cara dela. Se olharmos para a questão das leis, antigamente o risco que o homem corria era tão somente o da rejeição, ficar com cara de bunda ou eventualmente ainda aguentar a zoação da galera por ter tomado um pouco. Hoje em dia, tudo isso permanece, mas se adiciona ao fato de que, além do não, tem que ter uma humilhação. Ou quem ainda não ouviu aquela frase que, pra mim, um cara que se considera seu amigo nunca vai dizer pra você, mas aqueles que dizem e você aceita, ótimo. Famosa frase que diz o seguinte: não basta ou não. Nós temos que ir atrás da humilhação. Pra mim, sinceramente, é coisa de imbecil, mas enfim. Tem o risco de ser linchado por outros homens caso ela faça uma falsa acusação ou um possível escândalo. E por fim, ainda corre o risco de acabar enquadrado numa Maria da Penha, numa Maria do Rosário, num IES Misinhese, por aí vai, e ver o sol nascer quadrado. E até em casos extremos, seja de linchamento ou pelo fato de ter ido para a cadeia, perder a vida por causa disso e ganhar o famoso terno de madeira. Se olharmos para o dinheiro, creio que o homem sempre pagou um preço maior para estar nesses lugares. Mas o poder aquisitivo de antes era maior e o impacto sentido no bolso era menor, frente à renda e condições que eles tinham na época. Hoje em dia, isso se inverteu, ou seja, temos um poder aquisitivo menor e por isso sentimos um impacto maior no bolso. Pois, além de pagar mais caro para entrar, lembrando o fato de que mulher paga menos, isso quando paga, também precisa ficar, ou precisaria, ficar financiando mimos em drinks para no final da noite ela dizer que não está interessada em você, ou ainda sair com outro cara que ela já estava flertando desde o início e só fez você de otário, pagador de drink e que prepara o terreno para que outro plante a mandioca. Ou seja, ao meu ver, os homens começaram a fazer um simples cálculo de custo-benefício, olhando a possibilidade de conseguirem alguma companhia feminina, o esforço que seria necessário para esse suposto sucesso e os possíveis riscos envolvidos caso algo dê errado. E começaram a se afastar desse tipo de lugar, bem como desse tipo de mulher. O que obviamente gerou uma queda de receita nas baladas, pois, como eu disse e vou reforçar, as mulheres
pagam mais barato, isso quando não entram de graça, seja dentre vários motivos, mas os que eu mais presenciei e ouvi as pessoas que iam em lugares desses dizerem. Porque elas eram bonitas, porque traziam mais mulheres bonitas, ou seja, as amigas e tudo mais, ou eventualmente porque elas já tinham um esquema com alguém dentro da casa, seja com um dono ou mesmo com algum tipo de sócio ou alguém que tivesse presença VIP, algo assim. Tanto isso é verdade que muitas mulheres começaram a publicar vídeos mostrando como entram e saem desses lugares sem gastar nenhum centavo. Ora, como isso seria possível? Enquanto, na verdade, os homens pagam caro na entrada, pagam caro no consumo de produtos lá dentro e ainda, na cabeça delas, deveriam pagar o consumo delas. E por que que eles faziam isso? Pela possibilidade, vou repetir, pela possibilidade de conseguir uma companhia feminina. Mas devido aos fatores que citei e ao comportamento feminino atual, narcísico e egóico, e que a eventual e remota recompensa que ele possa extrair disso seria, em sua grande maioria, uma mulher rodada, promíscua, vulgar, problemas com a justiça e um rombo na sua conta bancária, era questão de tempo e óbvio que eles iam se afastar disso e desligar a torneira do dinheiro, causando então o fechamento das baladas ao redor do mundo. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Como semana passada eu não publiquei nenhum episódio, por isso sinto que estou em dívida com os meus ouvintes, nessa semana eu vou fazer algo diferente. Em questão de horas, eu vou liberar para vocês a segunda parte da Caixa de Pandora, certo? Onde nós vamos falar sobre as 3 últimas letras da palavra sempre. Ou seja, recapitulando, nós aqui falamos do S, do primeiro E e do M. Na próxima parte, nós vamos falar da letra P, da letra R e da letra E, finalizando o arco do acrônimo da palavra sempre e mostrando para vocês que, diferentemente do que a Pandora fez de armazenar a esperança, creio eu que essa esperança já se esvaeceu há um bom tempo. E detalhe, como neste episódio fui muito mais eu que acabei falando sobre os artigos e explicando, comentando sobre as coisas que aconteceu, praticamente em um giro de notícias, no próximo episódio eu vou ceder espaço e utilizar análises de outros produtores de conteúdo para endossar a mensagem que eu quero que vocês absorvam aqui. Beleza? Então não percam que logo logo a segunda parte vai ser publicada. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueçam de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, certo? E falando mais agora sobre o YouTube, concedam essa força pra gente. Por favor, confere a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, se inscreve. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, certo? Isso já ajuda também a gente pra caramba. Bem como você deixar o seu like, certo? E interagir conosco na seção dos comentários, deixando sua opinião, seus pensamentos e interagindo lá pra gente trocar uma ideia, certo? Fique à vontade, já sabe aquele à vontade, nada de pôr os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela sala, mas ainda assim, sinta-se à vontade. Também vale ressaltar a questão do Spotify, lembrando que vocês também podem comentar agora no Spotify, mas não se esqueça também do aviso anterior, que era avaliar o podcast nessa plataforma. E como vocês podem fazer isso? Ali na página principal, você clica nos 3 pontinhos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de uma estrela e lá você faz o ranqueamento do podcast. Isso é de suma importância para mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, certo? Ainda assim, quem precisar entrar em contato com o canal, além dos comentários do YouTube e do Spotify, pode também utilizar a ADM do Instagram ou o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, certo? E por último, mas não menos importante, não se esqueçam de manter o sininho ativado tanto no YouTube quanto no Spotify para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu publicar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.